Estamos na Red Zone, seus looks para o futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como passaram desde a semana passada? Sim, tô com a mesma camiseta, né? Vou fazer o quê? Gosto dela. Apesar de eu geralmente usar as camisas de futebol americano, mas recentemente estou dando uma folguinha para essa que eu tô usando tanto que vai ser tão lavada que vai estragar e eu tô com uma certa dó. Mas aí, gosto muito do Justiceiro e aí coloquei essa camiseta aqui novamente para gravar para vocês. Mas vamos deixar a enrolação e dizer os motivos desse vídeo de hoje. Semana passada, começamos a falar do calendário, né, dos jogos mais importantes, na minha visão, para cada time no calendário desse ano. Um por divisão. E nesse caso aqui, e começamos com a AFC, hoje nós vamos falar da Conferência Nacional, a NFC, começando pelo Leste, Norte, Sul e indo para o Oeste, para finalizar, igual foi feito na semana passada com a NFC. Então, se prepare para o vídeo, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe e comente também esse vídeo porque ajuda bastante no crescimento do canal. Já fizeram tudo isso e estão prontos? Vamos embora para o vídeo, então solta a vinheta. Vamos começar com o lado leste da Conferência Nacional e vamos lá para o campeão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles, e o jogo mais importante que eu coloquei para a franquia é o da semana 16 contra o Commanders, tá certo? É lógico que existem algumas outras partidas mais esperadas para os Eagles, como a reedição do Super Bowl na semana 2 com o Kansas City Chiefs, sim, mas essa partida da semana 18 tem um quesinho a mais. Por quê? Primeiro, o time dos Commanders deu uma boa revigorada dentro da divisão, que estava ali só entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Agora temos pelo menos um terceiro time. Não sei se os Cowboys vai continuar como estava antes ou se vai dar uma caída, que eu acho que é o que vai acontecer. Mas, porém, todavia, nesse caso do Philadelphia Eagles e Commanders, ano passado já protagonizaram jogos muito, mas muito legais de se assistir e com resultados que quase que comprometem a vida aí do Philadelphia Eagles. Lógico, na questão de liderança da divisão, não na classificação para playoffs. Porém, todavia, entretanto, esse jogo da semana 16 pode sim ditar os rumos da classificação dentro da NFC Leste. Por isso que eu coloquei esse jogo como um dos mais importantes, se não o mais importante para mim, tá? Do Philadelphia Eagles. Concorda ou discorda? Diz aqui nos comentários. Commanders, não vou nem mudar nada, a semana 16 contra os Eagles, o mesmo, justamente por conta do que isso pode trazer de novidades para a divisão da NFC Leste nesse momento, nessas disputas internas divisionais. Então, é a mesma situação já falada logo no primeiro comentário. Dallas Cowboys eu coloquei a semana 4 no jogo contra os Packers. E por que esse jogo e não o jogo contra os Eagles, ou até mesmo contra os Giants, que sempre dá um trabalho gigantesco para os Cowboys? Sempre não, né? Já teve aí um 40-0, quase isso. Mas, ok. Por que eu coloquei o jogo contra os Packers? Porque nas duas últimas temporadas, esse duelo tem sido bem marcante e bem interessante de se acompanhar. Principalmente depois daquela derrota surrada que os Packers aplicaram em cima dos Cowboys lá em Dallas, lá em Arlington, nas finais. Foi no divisional? Não, foi no Wild Card em 2023/2024. Então, isso trouxe um quesinho a mais nessa disputa, nessa rivalidade. E também, vamos lá, na semana 4 acho que já vai dar para ter mais ou menos uma ideia do que será essa comissão técnica de Brian Schottenheimer, se vai ser apenas mais uma marionete de Jerry Jones ou se ele vai demonstrar capacidade de liderar esse time. Aí fica conosco para a gente analisar durante essas partidas quando elas acontecerem. Mas aí, você tem algum outro jogo dos Cowboys que possa ser talvez mais interessante? Você pode colocar qualquer um contra os Eagles, qualquer um divisional. Mas tirando as cartas marcadas, esse jogo para mim é o mais importante, talvez o mais interessante de se assistir dos Cowboys. Os Giants, eu fiquei assim numa dúvida terrível, coloco alguma coisa dos Giants ou não coloco? E aí no final, eu coloquei o jogo da semana 9 contra os 49ers lá em Santa Clara. Por quê? Vamos lá, Jackson Dart, Russell Wilson, James Winston. Quem vai ser o quarterback titular na semana 9? Acho que ainda na semana 9 será o Russell Wilson, caso nada assim excepcional aconteça que ele saia de campo. Porém, todavia, entretanto,
eu coloquei esse jogo justamente por conta do fator Russell Wilson. E o que isso tem a ver, Isaac? O que o Russell Wilson tem a ver para ser um fator, para ser o jogo de destaque dos Giants? É que o Russell Wilson é uma espécie de dementador para o San Francisco 49ers. É só lembrar do último jogo deles, que foi contra o Broncos, né? Lá em Denver, em 2023, o primeiro ano dele em Denver, né? Do Wilson lá com os Broncos, o Broncos Country, Let's Ride, né? Toda aquela polêmica, ele querendo ser o bambambam lá dentro, ele ainda assim, com aquele time que era mais ou menos, conseguiu vencer os 49ers num jogo feio, mas venceu o 49ers. Então, talvez a presença de Russell Wilson seja um dos fatores que talvez possam levar os Giants a vencer esse jogo e, quem sabe, transformar esse jogo em algo um pouco mais agradável de se assistir. Talvez, mas aí é opinião minha. E só porque eu não senti, assim, não senti no coração que os Giants vão ter, assim, uma grande temporada. Então, só por isso eu coloquei esse jogo. NFC Norte, começando com Detroit Lions, e coloquei aqui um jogo contra os Eagles na Filadélfia, tá? Esse jogo pode direcionar aí o destino para quem ficará com o First Seed, ou seja, quem vai ficar com a primeira posição da NFC ao final da temporada regular. Poderia ter colocado qualquer outro jogo, como repetido o jogo contra os Ravens? Poderia, mas eu creio que esse jogo vai mostrar um pouco do que pode ser como podem ser nas classificações para os playoffs dentro da NFC. Então, Lions e Eagles promete muito. E a pergunta, será que Goff vai estar sentindo muita falta de Ben Johnson como coordenador ofensivo na semana 11? A defesa dos Eagles estará sentindo falta de Aaron Glenn? Os dois novos coordenadores vão conseguir suprir a falta desses dois, que foram para Bears e Jets, respectivamente? Essa é a pergunta, essa é a dúvida. Mas que esse jogo promete muito. Minnesota Vikings, outro jogo de semana 14 que eu coloquei aqui, ó. Vikings versus Commanders, os Vikings recebendo o time da capital. E eu quero ver se J.J. McCarthy aí consegue um bom desempenho contra o seu colega, vamos dizer assim, de draft, né? Jayden Daniels. Tá, eu sei que o confronto é indireto, mais uma vez falando, eles não se enfrentam ao mesmo tempo, né? Enquanto um tá na lateral do campo, o outro tá em campo e vice-versa. Porém, na semana 14 já teremos uma boa noção de quem é J.J. McCarthy para os Vikings. Até porque ele é novato, tá? Sim, eu sei, ele é o segundo ano dele, mas ele não jogou, ele nem entrou em campo ano passado. Então, sim, ele é novato, ele é como se fosse um rookie ainda. Mas como que será esse confronto entre os dois selecionados na primeira rodada do ano passado? É isso que está me intrigando. Espero que J.J. McCarthy supra as necessidades mais básicas do time e seja no mínimo de mediano para bom. Porque eu gosto do rapaz. Ele veio de Michigan e eu sou Michigan no college. Então eu quero sucesso de J.J. McCarthy, exceto contra os 49ers. Mas, tirando isso, eu quero sucesso dele. E como será esse jogo? Espero que seja um jogo muito bom. Por isso que eu coloquei ele aqui. Green Bay Packers, eu coloquei, lógico, apelei, eu coloquei aqui jogo divisional contra os Vikings em Minnesota na semana 18, porque dependendo de como estiver a classificação das duas franquias, pode ser um jogo muito eletrizante, igual foi o jogo entre Vikings e Lions na semana 18 da última temporada. Creio que os dois estarão brigando pela First Seed ou pela primeira posição da divisão. Não sei, porque querendo ou não, é difícil hoje prever quem vai ser o primeiro da NFC ou da NFC Norte, mas que pode ser um excelente jogo nessa semana 18, justamente por conta das condições de possíveis classificações de ambos os times, ou eliminação de alguém, como os Lions fizeram com os Packers 3 anos atrás, quando venceram os Packers na semana 18 só para eliminar eles. Sim, isso pode acontecer, é por isso que está esse jogo aqui, pode ser muito eletrizante, semana 18 promete alguns jogos muito bons para nós também. E por fim, Chicago Bears. Chicago Bears, eu fiquei bem empolgado com eles no ano passado, com Caleb Williams, companhia limitada, alguns movimentos que eles fizeram no ataque, porém, todavia, entretanto, a fraca linha ofensiva ferrou tudo para Caleb Williams. Tá certo, ele segurou a bola muitas vezes, muito tempo também, o que também não tem OL que consiga fazer milagre, mas agora com Ben Johnson como técnico, será que ele vai podar
essas arestas que ainda permanecem nesta pecinha da engrenagem que é o Caleb Williams, e nesse quesito eu apelei. Eu coloquei 2 jogos dos Bears, a semana 2 e semana 18. Os 2 confrontos entre Bears e Lions. Sim, apelão, eu sei. Que são jogos contra o ex-time. Ben Johnson vai enfrentar seu ex-time, e é isso que a gente quer ver. A gente quer ver sangue nos olhos, a gente quer ver o ex querendo vencer o seu antigo time. A gente quer ver o Dan Campbell mostrando que ele não deveria ter saído dos Lions, coisa e tal. Então vai ser algo bacana de se assistir, tanto na semana 2 quanto na semana 18. E lembrando que semana 18 significa muito, que pode interferir em posições de classificação, posições de Seed 1, se for o caso. Não sei se Bears vai ter time para lutar por Seed 1, mas dependendo de como tiver a situação dos outros times dentro da NFC, isso pode atrapalhar muito, ou beneficiar e beneficiar muito. E aí, fui apelão demais, ou esses 2 jogos empolgam bastante o torcedor de Bears e Lions? Vamos para a NFC Sul, começar com o Tampa Bay Buccaneers, que venceu a divisão no ano passado. Foram 2 anos, na verdade, consecutivos vencendo a divisão, e eu creio que eles vão buscar o 3º ano consecutivo vencendo a divisão. E eu também apelei nesse caso, coloquei os 2 jogos contra os Falcons, semana 1 e semana 15. Tá, eu tô apelando bastante, ok. Por quê? É que nesse caso, mesmo quando um dos times está capenga, como aconteceu no ano passado e até no ano retrasado, em que os Falcons estavam bem piores, ou um pouco piores em relação aos Buccaneers, os Falcons deram um trabalho gigantesco. Ano passado, por exemplo, os Falcons venceram os 2 duelos contra os Bucs. Um com o Kirk Cousins como titular e o outro com o Michael Penix Jr. Olha a situação. Foram 2 quarterbacks diferentes, os 2 venceram o Tampa Bay Buccaneers. Mesmo assim, o Tampa Bay Buccaneers conseguiu vencer a divisão por questão de diferença de vitórias em relação ao seu rival. Então essa é uma rivalidade que vai chamar muita atenção em 2 jogos que vão ser promissores para os fãs de NFL. Dos Falcons acabamos de falar junto com os Buccaneers, então semana 1 e semana 15 já tratado no calendário dos Bucs. Vamos para o Carolina Panthers, e eu coloquei aqui uma semana 8 versus os Bills. Por que eu coloquei essa semana? Primeiro, o jogo é em casa, ok, então de certa forma uma certa vantagem. Como o time teve melhorias no final do ano passado e trouxe algumas peças interessantes, tanto em draft quanto em off-season, tá certo, não foi aquela baita remontada, não transformou num time de galácticos, coisa e tal, mas deu uma melhorada, e com a permanência do técnico, então a gente pode ter um Carolina Panthers já na semana 8, com resultados já melhores garantidos dentro da divisão. E por que eu coloquei esse jogo contra o Bills? Tá, eu sei que esse jogo parece até muito desigual, por conta do nível das franquias nas últimas... Na última meia década, né? Nessa década de 2020 aqui, essa primeira metade foi terrível para os Panthers e foi muito abençoada para os Bills. Só que eu acho que esse respiro que o Bryce Young deu no final do ano passado é o que me dá essa chance, ou essa ânsia de ver um jogo contra um time tão forte quanto os Bills, tá? Principalmente a parte da defesa dos Panthers, que estava uma manha no passado, quero ver se ela vai ser ajustada, e o ataque que começou a melhorar, eu quero ver se ele vai evoluir além daquilo que ele foi no final da temporada passada. Se isso acontecer, os torcedores de Carolina Panthers podem ter aí uma pontinha de esperança para conseguir dias melhores para a sua franquia. Se isso não acontecer, sinto muito, vai continuar catando cavaco, e isso não tem torcedor que goste. Aí vai precisar de uma reformulação total mesmo. E aí partir para um novo quarterback e desistir de Bryce Young. New Orleans Saints, outro time que eu olhei o calendário, analisei, e apesar de ter uma grande rivalidade divisional, principalmente com o Buccaneers, e sempre deu muita treta no jogo dos dois, eu não quis apelar. Eu fui para o jogo da semana 2, em que eles recebem o 49ers, tá? Então será uma prova de fogo para o combalido Saints, porque os seus 2 possíveis QBs titulares ainda são uma incógnita, tá certo? Spencer Rattler é a menor dessas incógnitas, porque a gente já viu ele em campo alguns jogos, já sabe da qualidade ou da falta de qualidade dele, então a gente já sabe o que esperar de Spencer Rattler. Mas o Tyler Shaw
que é o QB Rook, ele ainda não foi experimentado, o que geralmente acaba funcionando como uma espécie de arma secreta, porque não existe leituras a serem feitas de análise de jogos dele na NFL, o que dificulta a vida dos ataques, ou das defesas, contra esses quarterbacks novatos. Foi assim com o próprio Brock Purdy, quando ele assumiu o lugar de Jimmy Garoppolo no finalzinho da temporada de 2023. 23? Ou foi 22? 22. Então, tudo isso daí conta. Então, vai ser uma prova de fogo para os Saints. Eles vão conseguir reestruturar a defesa? Eles estão com comissão técnica nova? O ataque vai render melhor? Isso tudo aí é uma grande interrogação nessa questão do New Orleans Saints. E talvez enfrentar e talvez conseguir um bom resultado, mesmo que seja uma derrota, mas um resultado jogando futebol americano decente, talvez funcione como uma ponta de esperança para a torcida da Louisiana. Do contrário, é esperar também a chance de ser a primeira escolha no draft do ano que vem. E que, sinceramente, é algo que eu acho que vai acontecer. E para finalizar o vídeo dessa semana, vamos para a NFC Oeste, começar com os Rams, que foram os vencedores da divisão no ano passado, e colocar aí a semana 3 como o jogo mais importante, um dos jogos mais interessantes de se assistir, que é o jogo dos Rams contra os Eagles, lá na Filadélfia. Por que esse jogo, Isaac? Nos últimos playoffs, no último playoff, né, o Rams quase que bateu os Eagles. Foi por isso aqui, por esse detalhe, que os Rams não tiraram os Eagles da brincadeira e impediram eles de ser campeões contra os Chiefs. Então esse confronto, né, esse reencontro entre as franquias, talvez seja muito bom de assistir. Porque Matthew Stafford é bom pra caramba, Puka Nacua faz muita jarda após recepção. Se eles conseguirem dar um upgrade no jogo terrestre, nossa, melhor ainda. E como que vai ser a defesa dos Rams contra esse ataque que foi massacrante dos Eagles no ano passado? Tá certo que se você tiver o coordenador defensivo perfeito atrás das trincheiras, você consegue barrar tanto o jogo terrestre quanto o aéreo dos Eagles. Mas será que isso acontece já na semana 3? Essa é a pergunta a ser feita nesse jogo. Seattle Seahawks, semana 13, contra os Vikings. Sim, Seahawks recebendo os Vikings. E eu coloquei esse jogo porque é o reencontro de Sam Darnold com sua ex-equipe, o Minnesota Vikings. Caso, óbvio, Murrow não já tenha sido colocado como titular, não tenha tomado de assalto a posição nesse período do campeonato. E pode até ser mas muito interessante ver esse duelo do Sam Darnold. Será que o Sam Darnold vai saber aproveitar o conhecimento do que ele tem sobre os Vikings a seu favor, assim como talvez ele tenha aproveitado contra os 49ers aquela surra que os Vikings deram em cima da franquia de São Francisco? Ou será que ele não vai ter cacife para bater a defesa do seu ex-coordenador defensivo, Brian Flores? Será que Kevin O'Connell também não vai usar tudo que ele conhece a favor dele em relação aos pontos fracos de Sam Darnold para fazê-lo enxergar fantasmas? E se for Jalen Murrow, o quarterback titular, na semana 13, sinceramente não acho que ele tenha chances contra a defesa de Brian Flores. Mas é por causa desses detalhes que eu coloquei Seahawks versus Vikings na semana 13 do calendário de Seattle como jogo de destaque. Arizona Cardinals, eu coloquei o jogo da semana 7, mais um duelo contra o time de Green Bay, os Packers indo para Glendale enfrentar o Arizona Cardinals. E geralmente os Packers, né, têm ótimos jogos contra times da NFC Oeste. São bons duelos e tenho alguns motivos para acreditar que esse duelo seja promissor. Primeiro, porque ainda estaremos na primeira metade da temporada regular, fato que garante, entre aspas, né, que Kyler Murray ainda esteja no seu padrão nível alto, né, que geralmente é na segunda metade que ele cai de padrão de jogo. Se ele não mantiver uma regularidade, aí provavelmente seja o último ano dele lá no Arizona. Porém, todavia, entretanto, eu quero ver esse duelo dele contra a defesa dos Packers, que está sendo remodelada, né, algumas peças novas, Jared Alexander fica, não fica, se ficar é outra pedra no sapato de muito quarterback por aí, tá? Então vamos ver se a Formiguinha Atômica vai conseguir ter uma temporada completa e boa de uma forma completa. E para finalizar, San Francisco 49ers, semana 17, contra os Bears, jogo lá no Levi Stadium, e algumas projeções para os 49ers, né, de grupos e torcedores 49ers, como por exemplo lá do Pod Niners,
Vem aí com campanhas positivas nesse ano, alguns ali entre 12, 13 e 14 vitórias. A minha projeção é de 11 vitórias e 6 derrotas. E esse é um tipo de jogo que geralmente pode comprometer a situação de classificação do time. E geralmente, principalmente quando joga em Chicago, tá? O 49ers tem uma dificuldade gigantesca contra o Chicago Bears, mesmo com quarterbacks ruins. Porém, todavia, entretanto, o jogo vai ser no Levi Stadium. Mas nós vamos ter um Chicago Bears com uma nova comissão técnica, com um Caleb Williams, que talvez venha na sua melhor forma em relação ao ano passado, com novas peças tanto no ataque quanto na defesa, principalmente na linha ofensiva. O que tem sido uma das dificuldades do 49ers é furar linhas ofensivas muito fortes. Então, esse vai ser um jogo que vai sim dizer se o 49ers vai estar apto para se classificar, caso isso aconteça, para os playoffs, ou se não, ele não vai estar apto e vai deixar mais um ano de fora a sua ida às finais da NFL. Então, duelo interessante entre Ben Johnson e Kyle Shanahan, entre mentes de ataque que podem ser consideradas aí brilhantes. Tá certo que Ben Johnson está começando agora, Kyle Shanahan já tem um histórico na NFL. O que falta para Kyle Shanahan é deixar a pecha de amarelão de lado, de pipoqueiro, né, de lado, e vencer um Super Bowl. E isso tá marcando demais o treinador. Quem sabe na próxima? Quem sabe na próxima? Assim eu espero. Esse é o nosso vídeo sobre a NFC, ou sobre o calendário da NFC. Um jogo, tá certo? Teve 2 jogos em duas franquias, mas, porém, todavia, entretanto, fica aí o nosso vídeo sobre o calendário da NFC, um jogo ou 2 por time. Diga nos comentários, concorda comigo, discorda de mim? Eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para uma touchdown. Valeu!